Reguengos de Monsaraz, dentro de uma região que é do Alentejo, foi de facto talvez um dos concelhos mais fustigados por esta pandemia e esta tragédia, que podemos, não será adjetivar, de forma leviana, que isto foi uma tragédia, continua a ser tragédia, nomeadamente em Reguengos de Monsaraz, quando este novo coronavírus ceifa a vida a 16 pessoas. Claro. Como é que um Presidente de Câmara vive estes momentos? Viveu com enorme dramatismo. Antes de mais, boa tarde, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, com a Rádio Campanário, com o profissionalismo desta rádio, podermos estar aqui a transmitir, no fundo, ideias e respostas para questões que certamente serão relevantes para todos os reguenguenses e para todos os alentejanos. Naturalmente que este processo foi um processo vivido com um dramatismo imenso, nomeadamente toda aquela fase em que o surto epidémico num lar deste concelho de facto teve a intensidade em termos de morbilidade que nós sentimos. Uma intensidade que é transversal a todas as zonas do país. O que aconteceu em Reguengos foi que foi um dos primeiros e, por motivos que ainda hoje prescindo em me preocupar deles, teve um impacto mediático de uma dimensão absolutamente acima ainda do dramatismo que vivemos. Obviamente que hoje sabemos de dezenas de lares nos quais faleceram, infelizmente, dramaticamente, dezenas de utentes desses lares. Centenas de utentes que estão infectados ao mesmo tempo. Lares em que a totalidade dos funcionários e dos utentes, de facto, viveram este drama. Reguengos, não sabemos muito bem porquê, teve de facto um mediatismo absolutamente anormal, esse sim anormal, único, diria eu, face a uma realidade dramática que é transversal a todo o país, como disse, e que hoje sabemos de dezenas de lares em que este drama se calhar foi bastante superior ou igual ao lar de Reguengos. Obviamente que Reguengos de Monsaraz teve aqui várias fases. Uma primeira fase, uma primeira fase do surto com alguns casos que também foi anormal face à quase inexistência de casos no Alentejo e, portanto, essa fase passou-se sem nenhum drama, enfim, a não ser as pessoas que tiveram que ficar retidas em casa, mas sem sintomas, sem qualquer caso de óbito. O surto, como já disse, que de facto nos deu muito trabalho e nos preparou para tudo aquilo que pudesse vir a seguir. Temos hoje uma das duas únicas infraestruturas supramunicipais do Alentejo Central para acolher os casos que possam existir em lares, em infraestruturas sociais de IPSS, portanto o Parque de Feiras e Exposições continua preparado para cerca de 8 dezenas de utentes poderem usufruir nessa fase, enfim, em que possam vir a estar daquele espaço, naquelas condições, hoje magníficas, segundo todas as entidades. Na altura, pelos vistos, foi o motivo para uma ordem deontológica vir fazer um inquérito, enfim, um suposto inquérito. Nós não soubemos de nada em termos institucionais, nem a Proteção Civil Municipal, nem a Fundação Maria Inácia Bogado Perdigão Silva, mas pronto, sabemos que tiveram 2 horas em Reguengos, a propósito dessa infraestrutura que hoje é um exemplo para o Alentejo Central e que já ajudou outros concelhos. Enfim, é isto a vida. A última fase, de facto, também com algumas dezenas de casos na comunidade e felizmente estamos em fase perfeitamente descendente e controlada e também já com, enfim, um falecimento a registar nesta terceira fase. Em todas elas tivemos, de facto, aquilo que é esperado de uma Proteção Civil Municipal, que é estar ao lado das populações, e isso é reconhecido pelo meu concelho. E é isso que nos deixa minimamente tranquilos na nossa missão de dirigentes de autoridades de proteção civil municipais, neste caso a nossa, que foi, apesar de todo este trabalho, nunca baixarmos os braços e desempenharmos a nossa missão de acordo com as competências que temos. Sr. Presidente, em todas essas requalificações, e nomeadamente também onde aconteceu este surto, portanto, no lar da Fundação Maria Inácia Bogado Perdigão Silva, foi também todo ele já qualificado e hoje também é exemplo, e todos aqueles equipamentos, enfim, que referem, de facto, são hoje exemplo. Na sua opinião, e deixe-me utilizar aqui também para quem está lá em casa perceber
este ditado que diz: depois de portas arrombadas, trancas de ferro. Portanto, todas estas requalificações e equipamentos não deveriam estar já disponíveis, pelo menos parte deles, antes de ter acontecido esta tragédia? Repare que são várias coisas, não podemos juntar tudo e a pergunta é legítima e permite-me, de facto, distinguir várias situações. Bom, em relação à SCAP, uma zona, no fundo, de acolhimento da população, repare que a zona de acolhimento da população está montada desde março. Obviamente que há um ajustamento às características daquele surto, um surto absolutamente grande, de grande dimensão, e apenas temos que ajustar o número de camas articuladas, ajustar o número de cadeirões de pessoas dependentes, ajustar o número de duches, ajustar as zonas de transição de zonas sujas para zonas limpas, zonas contaminadas para zonas não contaminadas, mas fizemos isso em 24, 48 horas, para 80 utentes. E, portanto, tínhamos que ter uma preparação desde março. Precisamente aquela altura, desde a qual, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, preparámos atempadamente uma infraestrutura no Hospital de Évora que permitiu, infelizmente, nessa fase, maioritariamente para pessoas de Reguengos, que permitiu ter capacidade de ventilação de doentes graves. Foi em março que nós trabalhámos isso. Foi em março que nós arranjámos 300 mil euros para meter um hospital que tinha 5 ventiladores, com 25 ventiladores, quintuplicámos essa capacidade. Eu sei que às vezes as pessoas esquecem facilmente e com rapidez do trabalho que desenvolvemos. Esse trabalho teve nomes, teve rostos. Enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, só tenho que agradecer aos meus 13 colegas a capacidade que tivemos e entre as quais, nitidamente, o Conselho de Reguengos de Monsaraz destacou na capacidade de arranjar recursos para esses ventiladores. Eu diria que o Conselho de Reguengos de Monsaraz, e acho que tenho o direito de o dizer, arranjou 1/3 desses recursos. E, portanto, preparámos-nos atempadamente. Tudo o que tem a ver com a instituição Marinácia Bogado Perdigão Silva não se tratou de uma requalificação, tratou-se de um renascimento de uma instituição que levou 100 litros de contaminante com gorduras em tudo aquilo que era espaço dos idosos. E, portanto, o que é que nós tínhamos que fazer? Tirar todos esses materiais descontaminantes, pintar, limpar o chão, as paredes, os tetos e preparar a instituição para uma nova fase, porque a anterior fase também não envergonha ninguém. A anterior fase tem relatórios da tutela, tem relatórios da Segurança Social. Nós não estamos a falar de nenhum lar ilegal, de um lar com falta de pessoal. Estamos a falar, se bem recordamos, houve muitas funcionárias contaminadas, infectadas. É porque existiam. Nós não tínhamos falta de enfermeiros, não tínhamos falta de pessoal auxiliar. Nem falta de pessoal médico. Não temos que ter médico, com toda a clareza. Os médicos do Centro de Saúde de Reguengos, da Unidade de Saúde Familiar, têm que tratar dos utentes da Fundação Marinácia Bogado Perdigão Silva, como da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos, como do Lar de São Lucas nas Perolivas, só para dizer um particular, da mesmíssima forma. Portanto, se no futuro querem que os lares tenham um médico, que se estruture o financiamento destas ofertas sociais dessa forma. Nós tínhamos todos aqueles profissionais em excesso, que a lei obriga por contrato de funcionamento com a Segurança Social. E, portanto, aquilo que aconteceu na Fundação depois do surto foi um ato de responsabilidade de prepararmos a Fundação, depois de toda aquela devastação, para uma nova fase. As obras no exterior da Fundação eram obras que decorriam desde há 6 meses atrás. As pinturas exteriores da Fundação eram pinturas que estavam contratadas desde fevereiro desse ano. Portanto, tudo decorreu dentro daquilo que era a nossa normalidade. Agora, oportunidades como a que estou a ter agora, e que certamente terei no futuro noutros meios de comunicação social, permitem-nos com tranquilidade dizer aquilo que se passou, que é muito diferente de narrativas. Eu recordo-me de uma narrativa de uma senhora, penso que enfermeira, que há 11 anos fez um estágio na Fundação e, no momento mais quente em que aquela instituição e quem lá estava precisava de carinho, veio dizer horrores da vida da Fundação, pasme-se, há 11 anos atrás. Isto não é justo
e tem uma intencionalidade. E acha, Sr. Presidente, acha que foram relatos como esses também que levaram o Ministério Público, enfim, a apurar, pelo menos eu, enquanto cidadã e enquanto jornalista, jamais utilizarei a palavra culpados dentro daquilo que é esta conjectura, esta pandemia que vivemos, mas, no fundo, provavelmente, a perceber se existiam falhas, prefiro desta forma, ou não. Há uma coisa muito clara, desde o primeiro momento em que nós fizemos questão de ser totalmente transparentes, e se calhar hoje tenho pessoas, até amigas minhas, que me dizem que a transparência tem um custo muito elevado. Pois bem, eu acho que vou continuar a pagá-lo, porque irei continuar a ser aquele que sempre fui. Mas nessa primeira fase em que nós todos os dias fazíamos relatórios sobre o número de infectados, o número de óbitos, e fazíamos perante toda a comunicação social, por respeito às famílias, por respeito aos reguenguenses, por respeito aos dinheiros públicos que qualquer instituição, qualquer IPSS tem, quando fizemos esses relatos, fizemos-los com a certeza absoluta que nada havia a esconder. E desde esse início, que eu disse tantas vezes, que tudo aquilo que a Autoridade de Saúde Pública está a fazer, a investigação epidemiológica, digamos assim, e tudo aquilo que as entidades oficiais, nomeadamente o Ministério Público, possa vir a averiguar sobre o que se passou, é a única fonte de verdade, porque tudo o resto, inquéritos parciais, inquéritos que ouvem geometricamente um conjunto de pessoas e não ouvem geometricamente outro conjunto de pessoas, não ouvem os militares que estiveram nessa operação. Os militares entraram neste surto 48 horas depois de serem requisitados, depois do início do surto. É absolutamente, é um gesto que revela a proatividade que tivemos e que deveria servir de exemplo para outros casos que ainda hoje estão a acontecer e na nossa região e que, pelos vistos, não aprendemos nada com esta experiência. Voltar aqui só um bocadinho atrás ainda, aqui à questão do tempo, portanto, de alguns ajustes que foram precisos serem feitos em equipamentos que já estavam preparados, e sei até pela notícia que Reguengos de Monsaraz também na altura foi um dos primeiros. Aquele espaço, ainda que fosse de 48 horas ou de 20 horas, portanto, entre pessoas a conviverem dos mesmos lugares, neste caso no lar, infectados, portanto, não é, e não acontece, atenção, e digo porque com conhecimento de causa, que não aconteceu só nesta circunstância, em Reguengos de Monsaraz, já muito a posteriori, em outros surtos, enfim, que vieram a acontecer noutros lares, há aquele espaço, não é? Sejam elas de que horas forem, que requer, aquele equipamento requer um ajustamento. E esse ajustamento é aflitivo. Não, repara uma coisa. Não, de todo. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós, desde o início das primeiras declarações dos primeiros dias, que eu me recordo de fazer 2 apelos. Ou melhor, um apelo e uma informação. O primeiro apelo foi, por vezes, nós dizemos que nestes momentos somos muito voluntariosos e damos tudo de nós para ajudar situações dramáticas destas. Pois bem, desde o primeiro momento eu disse, meus amigos, é a hora, vamos arranjar mais voluntários, porque todas as pessoas da instituição, ou quase todas, estão infectadas. Segunda questão, mais em termos de informação para a opinião pública e para as pessoas que nos estavam a acompanhar dia a dia. Nós temos todas as infraestruturas de retaguarda preparadas desde abril. Fomos exatamente a primeira região do país a ter um plano distrital de evacuação de infraestruturas de retaguarda para a evacuação de ERPIs. E tínhamos, eu recordo-me, 4, 5 instalações preparadíssimas para entrar. Mas nessas instalações, por exemplo, não estavam já as camas articuladas que eram necessárias e que não estavam lá? Estavam camas vindas do Exército, enfim? Não. Estavam algumas camas articuladas. Não, estavam camas articuladas. Fala a nível de camas articuladas, que é um exemplo. Sim, não é? Estavam camas articuladas, estavam lençóis, estavam colchões, estava tudo. A única questão era a dimensão do surto, em que se tínhamos 40 camas e precisávamos de 60, tivemos. Mas isso não foi tempo de espera nenhum. Nós convém deixarmos bem claro que desde o primeiro momento que a Proteção Civil Municipal de Reguengos alertou, nós temos essas infraestruturas preparadas.
E não era meia dúzia de camas que iam atrasar a operação. O que atrasou a operação foi a determinação de se mudarem para lá. Porque nós tínhamos, por exemplo, muito antes da operação de mudar os positivos para a estrutura, a SCAP, a estrutura de retaguarda, nós fizemos uma operação de mudar os negativos. E, portanto, nós tivemos no Concelho de Reguengos 3 infraestruturas de retaguarda a funcionar ao mesmo tempo. Não sei se têm essa noção. Aquela infraestrutura de retaguarda, eu recordo-me que o que a atrasou mais até a sua utilização não teve nada a ver com questões operacionais, porque essas, assim que nos disseram, ela ficou preparada. Teve a ver com, por exemplo, a nota que havia na altura em termos de saúde pública, que tudo aquilo que eram ares condicionados de circulação de ar eram prejudiciais à propagação da doença. E veio uma vistoria, não sei de onde, através da Administração Regional de Saúde, ver que aqueles nossos sistemas da AVAC estavam preparados para receber os doentes. Essa, por exemplo, foi a última dificuldade e a última, determinação que tivemos que obter da Autoridade de Saúde Pública. Portanto, claramente, desde o momento zero deste surto, que tivemos a capacidade de trazer recursos para a instituição, através da instituição militar, e que tivemos a nota a todas as entidades que tínhamos infraestruturas de retaguarda. E não é, volto-lhe a dizer, não é a falta de meia dúzia de camas que iria atrasar a operação. A operação foi determinada pela Autoridade de Saúde Pública, 2 dias depois estava implementada. E depois há questões que têm a ver com a própria avaliação que foi feita dos doentes, porque diz-se que os doentes estavam subnutridos, estavam desnutridos, estavam, desidratados, mas o que é certo é que no dia 30 de junho de 2020 houve uma avaliação clínica de todos os utentes por parte da medicina hospitalar do Hospital do Espírito Santo de Évora e não houve um único com critérios de internamento hospitalar. 30 de junho. E, portanto, no dia 3 de julho, após esta avaliação, após a determinação da Autoridade de Saúde Pública, foi implementada a transferência. A Autoridade de Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz não poderia mexer num utente, e passa a expressão mexer, não podia transferir um utente, e não o fez, nem positivos nem negativos, sem uma determinação da Autoridade de Saúde Pública e mais, sem uma deliberação da Comissão Municipal de Proteção Civil. Sr. Presidente, para terminarmos esta questão, e penso que já foi muito falado também, esclarecido por parte do Sr. Presidente, que também, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, acumula as funções de Presidente da Mesa Administrativa do Lar da Maria Inácia Bogado Perdigão Silva. Enfim, todos nós lemos, o Sr. Presidente também, certamente, e todos nós ouvimos opiniões na altura que o Sr. Presidente, durante toda esta situação, nomeadamente aos órgãos de comunicação social, falou sempre enquanto Presidente da Câmara Municipal e nunca enquanto Presidente da Mesa Administrativa desta Fundação deste lar. Teve alguma intenção, alguma vez, de esconder, portanto, estas suas funções no lar de Reguengos? Não, de facto, o que estas campanhas às vezes possibilitam é, de facto, as suspeições de que isso acontece porque há alguma intencionalidade. Vamos lá ver. Em Reguengos de Monsaraz é assim há 50 anos. Tal como é assim, o facto de, por exemplo, haver pessoas operacionais na Fundação que têm a seu cargo as direções técnicas. Eu não sou Presidente da Mesa Administrativa, sou Presidente do Conselho de Administração de uma instituição que tem... Não é, por amor de Deus, estou só a clarificar. Presidente do Conselho de Administração de uma instituição que tem a seu cargo uma creche para 70 crianças, uma unidade de cuidados continuados de longa duração para 38 utentes, uma unidade de convalescença que permitiu, por assumirmos essa unidade de convalescença, permitiu libertar quartos ao Hospital do Espírito Santo, que tinha que lá ter as pessoas, enfim, em internamentos sociais, e que nós acolhemos essas 9 vagas
e mais candidatámos e temos aprovado a expansão da unidade de convalescença para 20 utentes, permitindo a libertação dessas camas no Hospital do Espírito Santo, e a Fundação tem também uma ERPI. Ora, nunca ninguém pôs em causa que o Conselho de Administração também superintende sobre a UCCI, sobre a unidade de convalescença, sobre a creche, que conseguiram passar todo este processo sem qualquer contaminação. Isso não é um crédito que tem que ser dado ao Conselho de Administração, tal e qual como a gestão técnica da ERPI também não tem que ser nem dado crédito, nem imputado diretamente a ações de gestão. Aquilo que lhe digo é que eu, enquanto responsável da Autoridade Municipal de Proteção Civil, devia de assumir esse cargo nesse momento, como assumi antes e como continuo a assumir. Não é esperado de um Presidente da Câmara que se demita da direção, de ser dirigente da Autoridade Municipal de Proteção Civil. Foi isso que eu fiz e que continuo a fazer todos os dias, porque de facto não fiquei nenhum dia de todo este percurso que nos trouxe desde o dia 10 de março, não fiquei nenhum dia em casa confinado porque não pude. Enfim, tive que fazer alguns testes e tive já alguns dias em confinamento, mas de facto a minha missão é essa, é uma missão maior, sabendo que a administração da Fundação tem obviamente colegas que estão lá e que podem assegurar o dia-a-dia daquela instituição. Coisa diferente é a maldade com que alguns, de facto, não posso dizer outra palavra, tentaram colar um nome de alguém que lutava dia e noite para encontrar meios para aquele caso, como tentou desde logo no surto do Lar do Campinho, que depois se veio a verificar que foram apenas 2 casos, mas tudo aquilo que foi necessário fazer nesse caso, todos os apoios que foi dado, que foi necessário fazer em questões de alimentação em vários lares do concelho, porque ficaram com as cozinhas desfalcadas com pessoas em confinamento ou em quarentena. Enfim, foi um trabalho imenso e um trabalho que é mais do que da Fundação Maria Inácia Unidade Particular. 14 mil refeições que na altura foram servidos ao lares de idosos do Conselho. Portanto, um dos apoios. Um dos apoios, enfim, bem como ao fornecimento também de equipamentos de proteção individual, tantos quantos necessários foram Continuamos necessários. A fazer. Eu sempre disse que esta pandemia não era uma corrida de 100 metros, é uma corrida de fundo em que temos de estar preparados para quando é necessário. Não para aparecer nas fotografias, não para tirar muitas fotografias nas redes sociais, que certamente utilizamos para informar as pessoas, mas para estar onde é preciso. Agora estamos numa fase, por exemplo, mais de apoio à economia, ao desenvolvimento económico, porque há muitas empresas e muito comércio local a passar mal neste momento. Presidente, só mesmo para rematar, agora sim, se pudesse, enfim, ter um espelho onde lesse a história, que não é uma história triste, na verdade, voltaria a tomar as mesmas medidas que na altura, enfim, em situações também de grande tragédia, de grande stress, também acredito, para um Presidente e de grande preocupação, voltaria a tomar as mesmas medidas ou olha para trás para estes meses que passaram? Hoje, enfim, não estamos livres, mas estamos, enfim, em mares mais calmos. Voltaria a tomar as mesmas medidas? Sim, todos nós aprendemos com a nossa história, mas eu, de facto, tento olhar para as 800 páginas que neste momento tem o relatório da Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz e não encontro páginas que eu não tivesse a obrigação de as repetir. Repare, foi irrepetível em Portugal a mobilização de meios militares que houve em Reguengos. E isso tem a ver com o quê? Com o facto de, felizmente, aí aprendemos alguma coisa, não haver recursos para ultrapassar uma falha generalizada de recursos numa instituição. E não havia brigadas rápidas, não havia pessoas preparadas para atuar nesta situação, não havia brigadas com equipas mistas, não só de pessoal geriátrico, pessoal auxiliar, também enfermeiros e também médicos. Nessa altura não havia sequer essa questão, não se colocava. Pois bem, nós, através da medicina militar, através do apoio de pessoas, de militares, de militares dos vários ramos das Forças Armadas, conseguimos, 48 horas depois, quando começámos a perceber a gravidade da infecção nas pessoas,
nos funcionários daquele lar, começámos a ver chegar militares às dezenas. Eu não encontro a forma, tanto aí como na descontaminação do lar, como em apoios logísticos diversos que tivemos da instituição militar, eu não encontro outra forma de ter uma prontidão tal que não através desses meios, porque nessa altura havia muitas bases de dados com voluntários. Eles não apareciam, eram em reguengos. E, portanto, a Proteção Civil Municipal atuou de forma complementar em relação a várias instituições, a Segurança Social, a Saúde, a Proteção Civil, que, de facto, não conseguimos ter esses recursos e, em vez de irmos, como colegas meus fizeram, certamente desesperados, para a comunicação social dizer que não tinham recursos, nós fomos utilizar o tempo a arranjá-los. E eles vieram. Quando me pergunta, podia ter feito de forma diferente. Eu pergunto como, porque os recursos, a única preocupação era termos os nossos idosos sem ter aquelas imagens, que também já nos esquecemos, se calhar, e até é bom que nos esqueçamos, daqueles funcionários de lares, por exemplo, no norte do país ou noutros países, desesperados, na janela a dizerem ajudem-nos. Há uma coisa que é certa, no lar de Reguengos nunca deixou de haver pessoas a cuidar dos nossos idosos. E como lhe disse, e volto a repetir, porque às vezes as pessoas esquecem-se, no dia 30 de junho foi feito um levantamento clínico, uma avaliação clínica exaustiva com médicos, analistas, enfermeiros no lar e não foi encontrado um único utente com critérios de internamento hospitalar. Sr. Presidente, já gastámos algum tempo deste tempo nosso, da disponibilidade que provavelmente o Sr. Presidente tem e nós também, mas acho que foi importante. Eu penso que sim. A partir do dia em que deflagrou um surto daquela dimensão, o lar deixou de ser um lar e passou a ser uma instalação sanitária. A propósito daquilo que me disse, se faria alguma coisa diferente. Eu não sei se eu faria, porque eu tenho a consciência daquilo que fiz. Eu tenho a certeza é que houve instituições que aprenderam com a dimensão deste surto. Quando temos aquelas dezenas de utentes infectados, temos uma instalação sanitária que precisa de medicina e que precisa de enfermagem. Não são voluntários, não são geriatras, não são pessoal auxiliar, são pessoas de medicina e de enfermagem. E aí sim, a responsabilidade tem que passar para essas pessoas, porque um lar não trata doentes, um lar trata utentes. Sr. Presidente, mas felizmente, nem só destas tragédias que assolam o Concelho, o país e o mundo, vivemos todos nós e vivem também os concelhos. Há mais vida e Claro. Nessa vida que temos que acreditar e continuar a lutar, todos nós. E o Concelho de Reguengos de Monsaraz também é exemplo de que, à margem de toda esta situação, há um concelho com vida e há um concelho que continua a lutar pelo desenvolvimento e a recuperação também, quer da parte social, quer da parte das famílias, quer da parte da economia, portanto, e do seu desenvolvimento. E estamos no final do ano, era este balanço, portanto, Claro. à margem, porque já falámos desta situação, sabemos os constrangimentos que trouxe a este concelho e a todos os outros, obviamente, e ao mundo, temos sempre que referir para que nunca nos possamos esquecer que esta pandemia Claro. é uma pandemia planetária e que nós estamos a viver e que estamos a falar neste cantinho de Alentejo, que é maravilhoso, que é o Concelho de Reguengos de Monsaraz. Quais é que foram as principais obras, quais é que foram, enfim, tudo aquilo que, à margem desta situação, o Concelho conseguiu desenvolver. Continuámos a fazer aquilo que achámos possível e adequado à situação. Eu recordo também que o Concelho de Reguengos de Monsaraz foi um dos primeiros a definir um fundo municipal de emergência e um plano de apoio e recuperação social e económico. E é um pouco com base, toda a questão da pandemia, tratámo-lo com base em medidas estruturadas que desde abril, maio deste ano temos aprovadas nos órgãos e que reforçámos agora recentemente de 400 para 500 mil euros esse plano de emergência municipal.
Tudo isso, esses recursos suportaram não só a redução de receitas, mas também o aumento de despesas que tivemos, especificamente com a pandemia. A par de tudo isto, obviamente, tentámos continuar com tudo aquilo que é o nosso plano estratégico de requalificação urbana, com as nossas obras de recuperação patrimonial em Monsaraz, por exemplo, com uma série de intervenções que tínhamos planeadas, com um ritmo diferente, obviamente, a execução não conseguiu acompanhar o ritmo que nós queríamos, mas também não vacilámos quando, por exemplo, tivemos que começar as obras da Praça da Liberdade, uma obra emblemática na cidade de Reguengos, com ainda o peso de uma série de problemas da pandemia às costas. Obviamente que tomámos as medidas em termos de segurança, em termos de separação das equipas que estavam nessas obras, em termos de acompanhamento e testagem dessas mesmas equipas. Agora, isso permite-nos hoje ter aqui vários sinais de esperança com a conclusão dessas obras, com a dinamização do centro da cidade, com a requalificação das muralhas de Monsaraz, que permitem um outro usufruto daquele património, nomeadamente toda a zona exterior às muralhas, com circuitos que são possíveis agora e que permitem o usufruto de uma paisagem envolvente absolutamente magnífica, e com todo um apoio à promoção territorial que continuou a dar frutos em termos de ocupação, por exemplo, da nossa capacidade instalada em termos de alojamentos locais e alojamentos turísticos. Recordo que nos últimos 3, 4 anos nós passámos de uma dezena de alojamentos locais para cerca de 130 alojamentos locais que temos neste momento. E, portanto, mas que nesse alojamento local não consegue prefazer ainda as 22 mil camas que em tempos tinha como objetivo? Não, como deve imaginar, toda a lógica de desenvolvimento dos PINs na altura, nós tivemos 3 grandes PINs, dos quais um foi implementado, São Lourenço do Barrocal. Agora, claramente, essa é uma matéria que podemos estar aqui a gastar mais 10 minutos da nossa conversa, mas foi uma matéria que ficou fechada em 2006, com a consideração, 2006-2007, com a consideração de facto que aqueles projetos com aquela dimensão eram um modelo de desenvolvimento turístico que não fazia qualquer sentido. E, portanto, esse foi um planeamento que ainda hoje é real. Portanto, essas 22 mil camas turísticas ainda hoje estão planeadas em termos de instrumentos de gestão territorial da região. Obviamente que não acreditamos nesse modelo de desenvolvimento e por isso utilizamos a última década a fomentar algo que está no terreno e que existe e que faz do concelho de Reguengos, se calhar um dos concelhos com menor taxa de diminuição da população. Nós temos concelhos à nossa volta que nos últimos 10 anos diminuíram a população 15, 20%. É absolutamente dramático. As taxas de redução do concelho de Reguengos da população são absolutamente marginais. As taxas de fecundidade do concelho de Reguengos são apenas superadas por Évora. Ou seja, para que isto aconteça tem que haver condições de atratividade e condições de vida, nomeadamente, por exemplo, a capacidade de criação de empregos, para que as populações se fixem. E, portanto, acho que isso é prova de que este modelo que seguimos de disseminação de pequenas unidades turísticas em todas as povoações do concelho é um modelo correto e que certamente muitos concelhos gostariam de ter tido o sucesso que nós tivemos, de 10 para 130. Sr. Presidente, para isso certamente também poderá ter ajudado e continuará a ajudar o facto do concelho de Reguengos de Monsaraz ter a margem provavelmente mais extensa, estamos a falar de cerca de 200 km da margem do Alqueva, e porque também é um concelho, provavelmente o segundo maior em termos de vitivinícola, portanto, com mais de 1000, bem mais de 1000 produtores, portanto, tudo isto é um conjunto que pode ajudar àquilo que refere que claro, outros concelhos também podem não usufruir. Eu acredito naquilo que diz, mas tenho que chamar aqui à coação uma expressão que é muito nossa: a sorte dá muito trabalho. O Castelo de Monsaraz, existem mais castelos na região, mais conjuntos patrimoniais, mas nós investimos nos últimos anos vários milhões de euros na recuperação desse património. As margens da Alqueva são 1180 km, convém não nos esquecermos disto. Nós temos 200 e tal quilómetros de margem, é significativo, mas
a primeira praia que nasceu em 2017, eu bem sei o que a oposição política em Reguengos fez daquela obra. Ridicularizou-a e fez campanha política com base em denegrir aquela obra que não iria ter o impacto que nós dizíamos e que, enfim, nem vale a pena recapitularmos os adjetivos. Mas nós, enfim, temos ideias firmes e por vezes falhamos, como qualquer pessoa, somos seres humanos, mas de facto, quando se avança para esse tipo de obras, temos a consciência que estamos a marcar o ritmo e que claramente, por exemplo, o Centro Náutico de Monsaraz, que não começou em 2017, começou em 2010, com captação de vários fundos, nomeadamente transfronteiriços e fundos comunitários regionais, dizia eu que achávamos e tínhamos a convicção firme que aquela obra era absolutamente fundamental, não só para o Concelho de Reguengos, mas para marcar uma linha, em termos de infraestruturas à volta de Alqueva, uma linha de desenvolvimento de praias fluviais e equipamentos similares que permitissem o usufruto do plano de água. A forma de entrar na água, de navegar, de ir até a Espanha, de fazer circuitos entre aldeias, não poderia ser só nós, enfim, poeticamente, a olharmos para o plano de água num qualquer ponto da margem, sem nenhum tipo de infraestrutura. E foi, de facto, são passos como esses, são passos como lutar por ser a cidade europeia do vinho, porque também há concelhos muito importantes de produção vitivinícola à nossa volta, mas se calhar não tiveram a capacidade de se promover como nós tivemos. E, portanto, todos esses passos são conjugações... Mas também tinha condições. E porque é que qualquer outro concelho não tinha? Não tem tantos produtores, que quase na sua maior parte... Desculpe, o que é que distingue o Concelho de Borba ou o Concelho de Estremoz do Concelho de Reguengos em termos de produtores? A dimensão da produção. O que é que distingue a dimensão... Não, desculpe, a sub-região de Borba é a segunda maior do Alentejo. A de Reguengos é a maior, mas o que é que aqui a dimensão tem a ver? O que tem a ver foi, de facto, a capacidade que nós tivemos pela primeira vez de juntar no Salão Nobre do município todos os produtores deste concelho e todos a falar uma só voz. Os grandes produtores de Évora, porque é que não pensaram nisso? Está a ver? Portanto, qual é o impedimento de qualquer outro território à nossa volta de fazer o que nós fazemos pela promoção do território? Deixe-me só recordar que nos últimos anos nós fizemos 2 projetos de promoção territorial, que se designou Capital Europeia do Vinho, Cidade Europeia do Vinho, Capital dos Vinhos de Portugal, que foi um projeto de promoção territorial na casa de 1,2 milhões de euros, e outro que está a decorrer agora, que tem a ver com Reguengos de Monsaraz, os valores da sustentabilidade, e que se funda à volta de um grande evento de caráter mundial sobre a água, o Water Live Aid, que está previsto para maio próximo, que são projetos que nós apresentamos com base na nossa estrutura técnica do município e que se assemelham aos grandes projetos de promoção territorial da Entidade Regional de Turismo. Este trabalho é um trabalho que penso que tem a sua meritocracia, e estou a falar dos técnicos, das equipas técnicas, obviamente tem que haver coordenação, e que é feito por Reguengos como pode ser feito por qualquer outro concelho. Portanto, a fatalidade de termos sucesso também se procura. Por exemplo, e daquilo que acabámos de falar, realmente, do potencial deste concelho, se tivesse que pedir de 0 a 100, como é que classificaria a parte, como é que eu hei de dizer isto? Recursos, portanto, a execução de recursos que Reguengos de Monsaraz tem. A execução Não, sem problema. Em termos de recursos financiamentos comunitários. Financiamentos e não só. Portanto, os recursos que neste momento, recursos naturais, sim, que o próprio Concelho de Reguengos de Monsaraz tem. Nós tentamos... Como que referenciámos agora, na questão da margem do Alqueva. Nós tentamos ter aqui ideias muito claras. Enfim, que os tem. Talvez por uma questão de formação, separado, por uma questão de formação, como lhe disse, metade da minha vida profissional foi no mundo empresarial e vim para a política, não de forma tradicional, se calhar, com carreiras através das Jotas, não por aí, mas sem que isso seja nenhuma crítica, mas só para lhe dizer que, no fundo, encontro na definição estratégica, ou seja, naquela fase em que nós conseguimos ter a serenidade mental para pensar as coisas, encontro aí o grande fator de sucesso dos projetos em que me tenho metido.
e basicamente para lhe dizer o quê? Naquilo que tem a ver com a avaliação do potencial dos recursos para o Conselho, nós tentamos ter ideias muito claras e definimos, desde bem cedo, 10 valores da sustentabilidade deste Conselho. Vou-lhe dizer o astroturismo, o Lago Alqueva, Monsaraz, o Cante, as mantas, a olaria, a biodiversidade, enfim, falta-me aqui um ou dois, os vinhos, a gastronomia, e trabalhamos esses valores de forma a que eles libertem recursos e sejam valor acrescentado para o território. Aquilo que lhe posso dizer é que penso... Não está esgotado. Não, Okay, penso que temos aqui que trabalhar constantemente aquilo em que somos diferentes. É nisso que eu acredito. E, portanto, esses recursos são recursos que nós, se os consideramos como recursos da sustentabilidade do nosso Conselho, não os consideramos esgotáveis a curto prazo. São recursos que nos permitirão continuar a ser diferentes, continuar a ser um território que tem uma atratividade para ter 100 mil pessoas em Monsaraz por ano, apesar de termos um território com 12 mil habitantes. E uma vila de Monsaraz com 40 habitantes. Senhor Presidente, portanto, essa é uma coroa, chamemos-lhe quase que a coroa da joia. Não é sem dúvida, não é uma coroa de Reguengos, é uma coroa de facto de Portugal, porque todos os filmes de promoção do território nacional têm bastantes referências visuais a esse território. Senhor Presidente, e creio que a nível de finanças desta autarquia terá também alguma coisa a dizer. E é isso que lhe pergunto. Como é que está a saúde em termos financeiros da autarquia? Muito bem, foi seguida uma estratégia que nós basicamente tomámos uma autarquia com uma dimensão que na altura era diferente, uma autarquia que tinha 18 milhões de euros de endividamento com ativos na casa dos 25. Portanto, capitais próprios, situação líquida bastante reduzida. Basicamente, o que nós fizemos durante estes 12 anos foi a captação de recursos comunitários da melhor forma que conseguimos, e isso é expresso numa passagem dos ativos da Câmara de 25 milhões de euros, 24, 25, em 2009, em 2005, 2009, não houve grande variação, para qualquer coisa como 70 milhões de euros agora. E, portanto, o que é que houve aqui? Houve a criação de valor, houve a criação de uma rede de extensões de saúde e balcões sociais, a criação de uma rede de edifícios escolares requalificados, com uma lógica de um centro escolar por freguesia, a requalificação patrimonial, principalmente de Monsaraz, mas uma série de obras no Conselho que permitiram a requalificação, desde as muralhas de Monsaraz até à envolvente da Rocha dos Namorados, passando por todo o património que tínhamos, de facto, com necessidade de requalificação, a requalificação urbana da cidade de Reguengos, com um plano estratégico de desenvolvimento urbano que está executado a mais de 100%, diria eu, porque temos obras em lista de espera, e, portanto, todas estas obras enquadradas numa planificação que foi apresentada no início do quadro comunitário, portanto, em 2014, 2013, 2014, enfim, que teve expressões máximas na criação de um parque urbano, o Parque da Cidade de Reguengos, na criação de uma biblioteca municipal que foi feita com base na requalificação do Palácio Rojão, o edifício do Estado que estava em pré-ruínas, na requalificação do mercado municipal que está completamente ocupado, apesar de todas as dificuldades, não temos lojas vagas, digamos assim, nem bancas de mercado vagas, na requalificação da Praça da Liberdade, na requalificação da entrada de Reguengos quando se vem da cidade de Évora, por exemplo, toda a via transversal entre a entrada da cidade de Évora e a entrada da vila de Mourão. Enfim, foi todo este processo de criação de valor que foi feito sem uma variação significativa no endividamento. Mas é dessa variável, em termos de endividamento, também gostava que me falasse. Muito bem. O que eu lhe disse, basicamente, é que iniciámos funções com cerca de 18 milhões de euros de endividamento e terminaremos os mandatos com um valor muito semelhante a esse. Nós terminaremos este ano com uma nova redução de cerca de 1 milhão de euros de endividamento e aquilo que, portanto, fizemos foi não viver uma década para pagar a dívida, geri-la. Temos hoje uma saída, uma planificação da dívida, basicamente em termos de endividamento bancário e endividamento ao Sistema de Águas de Portugal,
porque fizemos um investimento de cerca de 14 milhões de euros no início desta década. E não, este é um exemplo claro, nós não optámos por continuar a mandar as águas domésticas, os efluentes domésticos, para as linhas de água. Nós sabemos que há no nosso território regional ainda, infelizmente, muitas populações que não têm o tratamento de águas residuais e que a natureza sofre essa consequência. No início destes mandatos fizemos uma hectare em Reguengos, uma hectare nova, não por lagunagem, que esse método está descontinuado, digamos assim, por questões ambientais. Fizemos 5 ou 6 pitares, pequenas instalações de tratamento de águas residuais, e hoje não temos nenhuma população significativa do nosso concelho a deitar os efluentes para a natureza. Investimos cerca de 7 milhões de euros também no sistema em alta de abastecimento de água às nossas populações. Isto liberta-nos de uma coisa muito simples, é que, por exemplo, os nossos bombeiros, nos últimos anos, têm feito o transporte de água para consumo humano para outros concelhos. Nós estamos libertos disso. Este grande investimento foi feito no início com base no sistema de gestão em alta da água para consumo humano, Águas do Centro Alentejo, que não tinha escala. Lutámos pela junção de vários sistemas de gestão da água em alta e terminámos num sistema que se chama Águas de Lisboa e Val do Tejo, agora Águas de Val do Tejo, por saída de Lisboa. E essa passagem, estou-lhe a explicar isto porque essa passagem fez com que a fatura dos municípios descesse cerca de 30%. Dá quem se queixe que ela sobe, Sr. Presidente. Não, aquilo que estamos a dizer é que a fatura das águas de Portugal aos municípios desceu cerca de 30%. O que eu lhe digo é que esses 30% a mais que foram faturados durante não sei quantos anos, foram faturados injustamente. E vimos reconhecido quando o Estado, finalmente, em vez de andar com várias administrações no território para pequenos sistemas de gestão de água, fez uma única para o sul do país. Isso implicou, em termos de aumento de eficiência, uma redução de 30% para os municípios. E, portanto, aquilo que lhe digo é que a dívida que temos com as águas de Portugal é uma dívida que teve a sua origem... De quanto é, Sr. Presidente? Cerca de 6 milhões de euros. É uma dívida que teve a sua origem em factos que não têm a ver com a eficiência da gestão do município, tem a ver com a deseficiência da gestão das águas de Portugal. Mas tudo isto isto para lhe dizer que, no fundo, o endividamento do município não nos preocupa rigorosamente nada neste momento, porque não põe em causa a capacidade de investimento do município. Está gerida em prazos e em valores adequados, e prova disso é que o serviço da dívida, neste momento, tem valores absolutamente residuais. Nós estamos com taxas médias de serviço da dívida abaixo dos 2 pontos percentuais, portanto, abaixo e bem abaixo, 1,5 por aí. E, portanto, não, mas não deixa de ser uma herda pesada para as gestões vitórias. Não, aquilo que considero... Houve uma aposta durante esta década por parte da gestão, portanto, do município, na obra e não na... Não só na obra, porque repara, aumentar... Não só na obra, e peço desculpa interromper... Na redução da dívida. Eu peço desculpa interromper, porque se uma autarquia servir para gerir a dívida, bom, isso pode ser uma comissão administrativa, não há necessidade de desenvolvimento de políticas sociais, não temos capacidade de investimento. Agora, passar de ativos, isso é que eu não admito, até mesmo em termos da luta política normal, não admitir, é dizer, é retorquir com os meus argumentos. Não aceito que se olhe para um lado do balanço que está estável e não se olhe para os ativos do município, que significam qualidade de vida e que significam criação de valor, porque, obviamente, se nós estamos a criar condições para que se instalem novas empresas, para que o setor turístico tenha o desenvolvimento que tem, para que o nosso setor vitivinícola tenha os mercados que tem, é porque, se calhar, essa estratégia foi correta, porque outros concelhos que geriram só a dívida, se calhar não criaram atratividade e diminuíram bastante a população. E não é para isso que nós cá estamos, sinceramente. Doutor, fala-me só ligeiramente, porque o nosso tempo já vai longo, estamos quase a terminar esta nossa hora disponível para esta nossa conversa, relativamente à saúde. Existem algumas fragilidades
nas áreas da Sim. saúde, também no Conselho de Reguengos, daí uma moção, portanto, que foi apresentada Sim. por parte dos autarcas do Partido Socialista. Essa situação está resolvida, o que é que falta? Estamos a dar passos para resolver. Vamos lá ver, nós, sempre que aconteceram situações em que a defesa dos interesses dos reguenguenses não coincidia com outros interesses até, enfim, de político-partidários, tomámos o partido dos reguenguenses. Foi assim na luta contra o encerramento do posto da GNR do Telheiro, em que por acaso era Ministro da Administração Interna António Costa, e em que me recordo de chamar os órgãos de comunicação social, eu e o Presidente da Junta, para lutarmos contra isso. Verificou-se que foi uma decisão acertada, porque quando se pretendia ter 100 mil pessoas em Monsaraz, não se podia ter o posto territorial de Telheiro, envolvente Monsaraz, fechado, e portanto isso foi uma luta vencida, enfim, contra as minhas próprias cores partidárias, que defendo há muitos anos, apesar de não estar ligado à política na maioria desses anos que fui filiado no Partido Socialista e que sou, com muita honra. Foi assim, por exemplo, na luta contra a corrida de touros em Monsaraz, que também foi, enfim, uma Ministra da Cultura de um governo do Partido Socialista, que tivemos que pôr em tribunal e que vencer essa ação e continuarmos tranquilamente a comemorar a nossa tradição em Monsaraz. E é assim também na saúde. Na saúde, claramente encontramos fragilidades. Nós investimos muito no Conselho de Reguengos de Monsaraz em termos de extensões de saúde. Não há uma única freguesia, e há freguesias até com mais do que uma extensão. Eu diria que não há povoação neste momento no Conselho, em termos significativos, em termos de população, que não tenha uma extensão de saúde ou nova ou estruturalmente requalificada. Foi uma nova em São Marcos do Campo, uma em Santo António do Baldio também nova, foram requalificadas as de São Pedro do Corval, as de Campinho, as de Monsaraz, as de Outeiro. Todas essas povoações têm extensões de saúde com qualidade, modernas e com balcões sociais anexos para tratarem de questões sociais da população. Temos o calcanhar daqueles, que é o edifício do Centro de Saúde, gerido pela Administração Regional de Saúde e pelo ACES, e que naturalmente tivemos, depois, enfim, de alguma fase de tentativa de negociação, tivemos que pôr preto no branco em termos políticos, pela segunda vez, porque já não é a primeira vez que o fazemos, as necessidades de obras e as necessidades de criação de condições para um serviço de urgência básico nesta cidade, no Centro de Saúde de Reguengos. Bem como também a necessidade de olharmos para os recursos humanos deste Centro de Saúde como ele merece. Nós, para além dos recursos de um serviço de urgência básico, que significa termos médico e enfermeiro 24 horas por dia, temos também uma unidade de saúde familiar que tem alguma dificuldade em ter os médicos necessários, nomeadamente, neste momento estaremos a falar de 7 clínicos e temos 6, portanto também temos aí um déficit, porque precisamente os clínicos têm um esforço tremendo para manter horários alargados, porque não existe o complemento do serviço de urgência básico. E portanto é essa a nossa luta. Temos nota que ainda durante o mês de dezembro, foi esta a informação da Administração Regional de Saúde e do ACES, será publicada o terceiro procedimento público de empreitada para as obras no Centro de Saúde de Reguengos, que estão neste momento avaliados em cerca de €500 mil, já incluindo estas obras no serviço de urgência básico, e esperamos uma atenção muito especial para os clínicos que ainda não estão completos, portanto faltará um clínico na unidade de saúde familiar de Reguengos. Notar também que nós temos 5 especialidades médicas no Centro de Saúde, porque há um protocolo entre a Câmara e a Administração Regional de Saúde que a nutricionista, a psicologia, a terapia da fala, a estomatologia e falta-me uma, portanto são 5 especialidades, há um contributo de metade do valor dos encargos com esses recursos humanos, metade da Câmara, metade da Administração Regional de Saúde. Portanto, há aqui uma vontade imensa deste município de poder já assumir, e já o fazemos há meia dúzia de anos, podermos assumir algumas competências naquilo que pensamos que pode ser a aplicação de recursos municipais a favor das populações em áreas em que entendemos que de facto é impossível
estas especialidades estarem em todos os concelhos. E daí o nosso protocolo de avançarmos para facilitar a existência desses profissionais com a Administração Regional de Saúde. Isto para lhe dizer o contributo que estamos a dar, mas claramente ainda não é suficiente, nomeadamente em termos da infraestrutura, das obras que fizemos em todas as extensões de saúde que são nossas ou que estão sob a nossa gestão e que temos vindo a lutar que a Administração Regional de Saúde faça em relação a este centro de saúde. Houve aqui alguma subavaliação nos outros procedimentos públicos de empreitada em termos de valor e os concursos ficaram desertos. Esperamos que desta vez já é quase meio milhão de euros e que haja alguma proposta. Há muito tempo que vão ficando desertos, vamos ver, claro. Se é desta alguma aquilo que lhe posso dizer é que quando uma obra, que é basicamente a mesma, há ali algumas mudanças, sobe de 200 para 435 mil euros, alguma coisa não estava bem e espero que alguma coisa esteja bem agora para não ficar deserto. São muitos aqueles que têm ficado desertos, sim, e nós temos vários. Um grande problema em termos de obra pública, claro. Porque de facto são muitos e muitos os concursos. Não temos capacidade instalada neste momento para tudo aquilo que é os concursos a ficarem desertos. Como veio o Sr. Presidente, nós estávamos aqui mais 2, mais 3, mais horas, sei lá mais quantas horas, porque o senhor é um excelente conversador, não direi mesmo entrevistado, mas um excelente conversador, portanto essa muito obrigado. É uma faceta que todos lhe reconhecemos certamente. A verdade é que o nosso tempo vai esgotando e agora aproxima-se também aquele momento, e aquele momento de lhe perguntar, porque está em final de mandato, o último de mandatos. Aqui. De mandato. Aqui, ainda bem que me refere aqui. Podem filmar esta parte, ainda bem que me refere aqui. Portanto, já vamos falar dessa parte. Noto que está ansiosa por fazer a próxima pergunta. É verdade. É que isto é assim, também se vão estabelecendo estas químicas, esta convivência que nós, em termos de comunicação social, seguimos este Conselho há muitos anos, também o trabalho deste Executivo, nomeadamente do seu Presidente, as pessoas já se vão conhecendo, eu já sei sabe qual é que é a questão que lhe vou colocar. Não tenho essa aspiração. Não, mas aspire, eu sei que o senhor sabe. Portanto, está em final destes mandatos, que a lei lhe permite, este é o último, aqui, e voltamos a referir, aqui, e por isso é que eu lhe pergunto, não sendo aqui, onde é que poderá ser? Este foi o mote. Eu acho que, enfim, denunciar conversas em off é sempre um mau princípio, quer por parte do entrevistado, quer por parte do entrevistador. Mas, de facto, estávamos a comentar que este é o momento em que, naturalmente, sabendo eu que tenho que continuar, tenho e quero continuar a trabalhar, obviamente, tenho que escolher projetos para o futuro e é, de facto, uma fase que não me posso queixar, as pessoas têm respeitado essa fase e compreendido que, estando a 10 meses do final deste mandato e não tendo, de facto, nenhuma decisão tomada sobre outros projetos, naturalmente que os há, naturalmente que há projetos na esfera privada, naturalmente que há projetos na esfera pública. Agora, é uma resposta para mim fácil neste momento, não será, se calhar, a partir daqui a 2, 3, 4 meses, porque, obviamente, vou deixar o município de Reguengos de Monsaraz em outubro e, portanto, haverá com certeza alturas próprias para escolher e para dar um rumo à próxima fase da vida e em termos profissionais não me canso de dizer que tive 2 fases na vida, portanto uma ligada ao mundo empresarial e que foi, enfim, uma carreira, enfim, normal, uma carreira que não teve propriamente mudanças de empresas todos os anos, enfim, estive sempre no mesmo grupo económico e depois também na política, uma carreira também normal dentro de uma instituição, não a saltar de instituição para instituição, mas dentro de uma instituição com 4 mandatos populares, enfim, penso que democráticos, sem nenhuma teia milagrosa a dar-me votações, com o trabalho, produto do meu trabalho e a avaliação do meu trabalho pelas pessoas a ir a votos democraticamente e, portanto, acho que isso foi um percurso, enfim, transparente e normal. Será assim no futuro, mas de facto não tenho nenhuma decisão em relação a próximos projetos, não posso dizer que o tenho, porque não tenho. Évora será uma possibilidade, ou pode ser uma possibilidade? Repare uma coisa, tudo aquilo a que eu tenho, enquanto cidadão, direito a aspirar em termos de cargos públicos, é uma possibilidade. Agora, seria incorreto da minha parte
estar a dizer um projeto em concreto em que está dependente de mim e está dependente de todas as pessoas de um conselho que eu respeito e que neste momento é meu parceiro ao nível do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Portanto, não há rigorosamente nada. Essa pergunta poderia ser repetida, é legítima, mas poderia ser repetida em relação a qualquer outro conselho desta região. Certo, mas Évora, concretamente. Tudo bem, mas repare, quer dizer, acho que não me fica bem ser qualquer comentário sobre essa possibilidade. Não está em disponibilidade para, no caso de ser... É que nem se coloca neste momento, e qual é a disponibilidade do Conselho de Évora para este projeto? É que não tenho nenhum sinal... Essa só em eleições, Sr. Pronto, Presidente. não, mas repare, mas que eu saiba, o nosso sistema democrático funda-se em partidos que têm candidatos e, portanto, imagino que as estruturas próprias... Mas para o Partido Socialista for essa a opção, está disponível? Mas é que não é essa a opção neste momento, é que não é, não, como é que eu lhe posso dizer, porque seria pôr, claramente, uma vontade individual à frente de uma vontade que é relevante, coletiva, que é do Conselho. Perguntei só se tinha disponibilidade. Repare, eu tenho disponibilidade para continuar a trabalhar porque o tenho que fazer, não sou rico e, portanto, tenho que o fazer. Agora, por respeito àquilo que eu devo pensar numa decisão final sobre um projeto, por respeito a projetos empresariais que, de alguma forma, me transmitiram vontade de poder contar comigo, por respeito a projetos que eu ainda hoje abraço e que, quem sabe, também poderei continuar a fazê-lo. Repare, deixe-me dar-lhe uma nota que não sei se é exclusiva, mas não deve estar muito divulgada. Ontem, as contas da CCDR do Alentejo foram acreditadas em 7,7 milhões de euros de um projeto que foi trabalhado pela ADRAL e pela representação da ADRAL, do Alentejo, em Bruxelas. É um trabalho super motivante. Temos neste momento uma equipa que retirou a ADRAL de zonas muito vermelhas, com situações financeiras complexas, e que hoje somos parceiros em Bruxelas de projetos, de muitos projetos, de vários projetos, não só diretamente como através de municípios, por exemplo. Somos parceiros na captação de recursos de fundos comunitários e não estamos a falar de coisas menores, estamos a falar de uma parceria, cerca de 25 parceiros e cerca de 15,7 milhões de euros, como disse, desde ontem, com uma liquidez de metade desse valor nas contas da CCDR Alentejo, que é a entidade que ficou decidido ser a líder do projeto. Portanto, há aqui, se falarmos na Associação Transfronteiriça Laga Alqueva, temos em desenvolvimento uma estratégia Prover, uma das únicas do Alentejo, que também está a promover vários projetos particulares e públicos em vários concelhos, municípios pertencentes a esta associação. É um conjunto de projetos públicos que derivam do facto de ser autarca, sem dúvida, mas que, neste momento, me motivam fortemente a continuar a desenvolver. Mas derivam pelo facto de ser autarca, portanto, é preciso, se calhar... Sim, alguns sim, com certeza. Sim, obviamente, na ADRAL, sendo uma agência de desenvolvimento regional, posso continuar a ser um quadro dessa agência, enfim, e a lutar pelo Alentejo e trazer recursos. Dr. José Calixto foi um dos nomes que se falou em termos para a CCDRA. Agora que o ouço falar, era uma função, ou seja, um papel que lhe assentava. Como Presidente do Conselho de Administração da ADRAL, que tem uma esfera de atuação, neste caso concreto, que está centrada estrategicamente numa representação do Alentejo em Bruxelas e que tem conseguido, nos últimos 2 anos, trazer os recursos que traz. Portanto, se isso um dia for um valor acrescentado para a região, cá estamos. Tudo aquilo que foram possibilidades de ter outros cargos antes de terminar o meu contrato com os reguenguenses, não, muito obrigado. E isso dá-nos uma coluna vertebral que ninguém nos vai tirar. Não andamos aqui a julgar entre vários tabuleiros para perceber onde é que ficamos melhor situados. Não. Tenho um mandato até outubro de 2021. E, portanto, esse foi sempre um sinal que dei para dentro do meu partido, para dentro da minha equipa e para fora. E se alguém pensava que eu deixava o mandato a meio, temos pena. No início desta questão,
falávamos em duas áreas. Portanto, temos a parte de serviço público autárquico, que acabou de responder, mas depois temos uma outra que também não deixa de ser um serviço público, mas que é um serviço, enfim, financeiro, de gestão financeira e económica, e, por exemplo, na área da saúde, no mesmo contributo de serviço público, como é que seria? Por exemplo, de um grande hospital. Repare, não, o meu problema a responder a essas duas questões é que eu não tenho a resposta pensada, nem pensei sequer nisso. Eu sei que tenho que fazer uma coisa, que é completar o meu mandato. Aquilo que se me está a transferir para uma área, enfim, de gestão de infraestruturas, neste caso públicas, aquilo que lhe posso dizer é que não tenho vergonha das empresas que geri. E, portanto, deixei um rastro, enfim, está lá. Se eu tivesse a dizer alguma inverdade ou alguma mentira, certamente saber-se-ia. Portanto, não me lembro de ter encerrado empresas por falência ou, enfim, pelo contrário, que eu me recordo também a única empresa municipal que existe em Évora foi a que, enfim, criámos em 2004, que gera cerca de 600, 700 habitações no concelho de Évora. Portanto, enfim, esse é uma faceta da minha vida, daquilo que eu penso que consigo fazer, modestamente, que posso contribuir um dia para o Alentejo. Agora, estamos a falar de um hospital, certamente o Hospital Central do Alentejo, certo? Enfim, até 2023 ainda vamos viver 3 anos das nossas vidas, certamente com saúde, e é isso que esperamos que nos possa acontecer, termos sucesso e termos saúde, porque até lá, de facto, ainda há muita água que vai passar por baixo das grandes pontes da Alqueva, não é? Sr. Doutor, muito obrigada por esta, muito mais havíamos para falar, aliás, tinha preparado mais alguma coisa, não temos tempo para mais, mas penso que aquilo que foi dito foi importante, e é importante, acima de tudo, no serviço público também, levarmos a todos os reguenguenses, a todos os alentejantes, enfim, a quem nos ouve, e quem nos lê, quem nos segue. Eu às vezes digo que tem que ser mais pessoas que o Alentejo, porque hoje somos seguidos por muitos mais milhões. Não, eu penso... De que, de facto, as pessoas temos no Alentejo. E é importante. Permita-me só uma última expressão. Com certeza que ia deixar este espaço. Não, claro. Não, eu penso que por vezes, infelizmente, na política, a transparência, o prestar contas, a honestidade, ainda soam um pouco estranhas. Ainda, às vezes, as pessoas, e teve uma expressão há pouco, Augusta, certamente, enfim, sentida, de que as pessoas tentam gerir a sua própria carreira. Penso que foi isso que disse. Tem que haver espaço para os outros que pensam que estão cá porque têm que tratar de problemas de quem os elege. Isto não sei como é que se há de reforçar, mas é uma ideia que também tem que ter espaço na política. Não podem. Penso que o contrário é que faz com que se tenha uma ideia de que os políticos são todos iguais. Não são, tal como qualquer outra esfera da vida, não são todos iguais. Eu sentia há pouco tempo que os jornalistas não são todos iguais, felizmente, porque há gente muito má no jornalismo, como há gente muito boa no jornalismo, como na política, e portanto vamos lá deixar um espaçozinho para a honestidade, para a capacidade de prestar contas, para não ter falta de coragem quando as decisões que se tomam não são as mais populares, para ser honesto e para, no fundo, desenvolver missão pública. E se nós estivermos nas missões públicas, não enquanto servidores públicos, mas enquanto alguém que se está a amanhar na vida, é muito mau. Eu aquilo que lhe posso dizer é que na política gastei o dinheiro que ganhei noutras fases da minha vida. E contra isso não há argumentos, porque se alguém vier comigo e me pedir a impressão das últimas 30 declarações de impostos, eu tenho-os em casa. Portanto, é fácil de provar isso. E, portanto, às vezes, este tipo de conversa que tenho, que pode ser um bocadinho etérea, é, de facto, o fundamento do meu pensamento, que é estarmos na vida pública 7 dias por semana, 365 dias por ano, com facilidade, demonstrando aquilo que somos e não tendo grandes problemas em cair em contradições, porque só se cai em contradições quando não se fala a verdade.
e isso eu nunca queria falhar. Agora sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. José Calixto, e estamos sempre a encontrar, certamente, brevemente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.